Então, mais uma vez reunidos para conversar sobre assuntos da atualidade. E para conversarmos sobre assuntos da atualidade, quero aqui voltar 20 séculos atrás. Pegar lá no capítulo 18 de Mateus, quando Pedro pergunta para Jesus: Mestre, quantas vezes eu devo perdoar a um irmão que errou? 7 vezes? E Jesus diz: Em verdade vos digo, Pedro, que não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Jesus utilizava figuras de linguagem, hipérboles, se não me falha a memória do termo. E também ele utiliza alguns exageros que era para chocar a visão dos fariseus. Um exemplo: os fariseus ficavam fazendo longas, intermináveis orações em público, né, nas esquinas, no templo, para que todas as pessoas vissem que eles estavam orando. Jesus chega e fala: vai no secreto do teu quarto e faz a oração para Deus. No secreto, no seu íntimo. Então Jesus, ele localiza o reino dos céus dentro de cada um de nós. Jesus elege o perdão como algo necessário para que o seu evangelho se consumasse. Jesus vem trazer uma nova visão de Deus, um Deus amoroso, um Deus que se chama amor. Muito diferente de um Deus que ordena que as cidades fossem saqueadas e que os homens fossem passados a fio de espada. Na mentalidade do povo judaico daquela época, Deus era o Senhor dos exércitos. Deus estava mais para um general do que para uma divindade criadora de todos nós. E Jesus vai além, falando que das ovelhas que o Pai confiou, elas conheciam Jesus e ele as conhecia e elas não seriam retiradas das suas mãos. Então, todo aquele que faz a opção por Jesus, pelo Evangelho de Jesus, transforma-se numa ovelha do seu redil e se submete aos seus cuidados. E esses cuidados é isso que eu estou falando. É a indulgência, é o perdão das ofensas, é o amor. E o amor, sempre coloco aqui, que não é o amor sentimento. É um amor comportamental, amor comportamento. Tanto é que Jesus disse: um novo mandamento vos dou. Amarás ao Senhor teu Deus de todo teu coração, entendimento e alma, e a teu próximo como a si mesmo. Então esse amor comportamento, de respeitar o outro a despeito das opiniões do outro, que você pode não concordar em nada, discordar frontalmente das ideias do outro, mas é necessário que nós o respeitemos e busquemos entender as razões que o levaram a tal comportamento. Então, o Evangelho de Jesus é o Evangelho da inclusão, do compartilhar, da afabilidade, da gentileza, da caridade, da simpatia e mais ainda da empatia. O Evangelho de Jesus é um evangelho de confraternização, que nós nos tratemos como fraternos, como irmãos. Por isso que Jesus é tão combatido até hoje. Muitas denominações religiosas não pregam o Evangelho. Pregam a mercantilização das coisas sagradas
cobram de seus fiéis de maneira peremptória, de maneira drástica, profunda, contundente, a obrigatoriedade dos dízimos, sendo que o dízimo, aos tempos do Cristo, aos tempos de Jesus, era 10%, até 10% da produção de alimentos que os agricultores tinham lá no ano e eram ofertados aos sacerdotes para que estes transformassem em previdência social para as viúvas e os órfãos. Porque naquele tempo, quando uma mulher se tornava viúva, quando seu marido falecia, tudo que ele deixaria de herança não era para a mulher, era para o filho mais velho. E se não tivesse o filho, não tivesse os filhos, era para o irmão do falecido. E a viúva seria entregue ao irmão do falecido, sendo, se ela não tivesse filhos, para que esse irmão tivesse relações com ela para fazer filhos nesta viúva, para que, nascendo aquelas crianças, fossem como se fossem filhas do falecido, para perpetuar o nome daquele homem que havia morrido. Então, uma sociedade profundamente patriarcal, machista, mas naquela época era o habitual, era o costume, era a lei. Então, Jesus, ele traz o seu evangelho naquela situação que foi combatida, por isso que ele foi crucificado, e ainda hoje o seu núcleo de sustentação do seu evangelho é combatido. E que núcleo é esse? É o amor, o perdão das ofensas. Quantas brigas de família poderiam nem ter existido se as pessoas se perdoassem? Quantas brigas de família poderiam ser evitadas se as pessoas fizessem o evangelho no lar? Quantas brigas de família poderiam ser resolvidas com a leitura do evangelho e a exemplificação do evangelho? Quantas contendas de trânsito, brigas de trânsito poderiam ter sido evitadas se as pessoas amassem o próximo, comportamentalmente falando, respeitando o outro, entendendo que talvez o outro não estivesse lá num dos seus melhores dias, que se utilize a lei vigente, porque é preciso dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, se utilize da legislação vigente para resolver as suas contendas nas bases do direito, do Estado de Direito, do direito constitucional. Mas o que a gente vê as pessoas irem às vias de fato, o que a gente vê as pessoas não quererem levar desaforo para casa, o que a gente vê são brigas por motivos pueris que poderiam ser evitados. Então ainda hoje o Evangelho de Jesus é combatido. E todo aquele que traz a mensagem do Evangelho, que é uma mensagem ecumênica, que transita em todas as grandes religiões, é a mensagem do amor ao próximo, da solidariedade, da fraternidade. Todo aquele que traz essa mensagem é combatido. Ou vocês não são combatidos quando vocês dizem para as pessoas que é preciso perdoar uma ofensa. As pessoas falam, comigo não. Né? Ou vocês não são combatidos quando dizem para as pessoas orar por aqueles que são adversários no local de trabalho, por exemplo. As pessoas hoje ainda têm muita resistência a se entregarem ao Evangelho. E por que Jesus nos traz esse Evangelho? E por que essa teimosia nossa em abraçarmos esse Evangelho? Porque nós somos muito egoístas, nós nos rendemos aos nossos sentimentos egóicos, às vaidades, ao nosso orgulho, ao amor próprio. Não estou dizendo autoestima, mas ao amor próprio, aquele deletério. Então, quando Jesus nos orienta a orar pelos que nos perseguem, perdoar 70 vezes 7 vezes, ora, o que Jesus quer conosco? Ele quer que a gente pare de adoecer,
que a gente pare de adoecer. Porque quando a gente fica com a mágoa, onde está o ponto negativo? Quando a gente tem uma mágoa de alguém, a pessoa nem sabe que nos ofendeu, mas a mágoa está aqui dentro, nos envenenando nas mais fímbrias particularidades do nosso coração. Quando a gente não perdoa, é a gente que adoece. Então Jesus fala, perdoa. A palavra perdoar vem de perdonare, que significa perdoar é perder, é deixar para lá permanentemente. Então, Jesus quer o nosso bem. Quando Jesus nos pede para que oremos no secreto do nosso quarto, é para que a gente se conecte com a espiritualidade maior que nos assessora, que cuida de nós, que faz de tudo para que nós possamos sair vencedores da nossa viagem reencarnatória. Quando Jesus nos diz para orar pelos nossos adversários, é para que a gente corte os vínculos deletérios, os vínculos doentios e passe a criar um ciclo virtuoso onde havia um ciclo vicioso. Então a gente manda energia positiva, deixa de receber energia negativa, emite energias positivas na forma de preces por todas as pessoas que nós ofendemos, por todas as pessoas com que nós temos dificuldade de relacionamento, e nós vamos nos tornando mais leves, nós vamos tendo melhores condições, adoecemos menos. As úlceras são causadas em grande parte por problemas de água, de ódio, de raiva. A nossa mente, existem neurotransmissores, elementos químicos chamados neuropeptídeos, que transmitem as emanações do nosso cérebro, a energia do nosso cérebro para todos os órgãos do nosso corpo. Se nós estamos tristes, depressivos, melancólicos, derrotados, nós irradiamos para todos os nossos órgãos essa energia. Ao passo que se a gente começar a fazer oração, o nosso córtex pré-frontal começa a irradiar de maneira diferenciada, começa a distribuir substâncias benéficas para todo o nosso organismo. Isso quem está dizendo é a medicina terrena. Então, quando nós oramos no silêncio, no secreto do nosso quarto, quando nós oramos de verdade, com sentimento, a gente melhora a nossa saúde espiritual, a gente melhora a nossa saúde física, a gente melhora a nossa saúde psíquica. Então Jesus é o grande médico das almas, é o grande psicoterapeuta que nós tanto precisamos. Então é preciso que nós entendamos a bula dessa medicação que é o Evangelho de Jesus. E o Espiritismo traz essa bula detalhada, quando associa, quando consorcia a ciência, a filosofia e a religiosidade num grande campo do entendimento, que é a terceira revelação de Deus, para que nós possamos entender que a morte é uma passagem, que as doenças têm a sua origem sempre na questão espiritual e que só tem uma maneira de atingirmos a felicidade, que é construirmos a felicidade de pouco em pouco, momento a momento, no refolho do nosso coração. Isso é o Evangelho de Jesus, uma medicação, um tratamento para que nós adoecemos menos e que nós possamos ser mais felizes. Essa é a mensagem da nossa noite de hoje e agradeço a oportunidade de trazer essas palavras que não vieram de mim, claro, e agradecer a espiritualidade por essas emanações que agora atingem a cada um que ouve essas palavras. Muito obrigado.